Meus queridos, todos aí que estão aí, mais um vídeo para o nosso canal, todos vocês que estão nos acompanhando sempre aí, eu falei para vocês de trazer, né, para vocês a segunda parte, né, sobre este contexto dos conflitos mundiais. E dado aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, eu queria falar para vocês sobre esse texto da besta do Apocalipse, do capítulo 13, não é mesmo? Capítulo 13 de Apocalipse, que fala sobre a besta que sobe do mar. E ela que tem aí, né, partes de impérios, tá bom? Eu queria que vocês juntassem o Apocalipse 13 com o Daniel capítulo 7 sobre os 4 animais e o capítulo 2 de Daniel sobre a estátua, o grande sonho, né, do rei, onde eles veem que ele viu a cabeça de ouro, né, os peitos e braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze e as pernas de ferro, e os pés e os dedos em partes de ferro e em partes de barro, tá bom? Num período muito anterior, antes mesmo da Era Comum, um, um matemático, um físico chamado Arquimedes, ele fez um estudo sobre uma coroa do rei, não é? Sobre o rei pediu-lhe que ele visse quando foi construída a sua coroa, foi feita a sua coroa, se era de fato ouro ou se havia outros elementos ali. E ele precisava, ele fez esse teste com base também na densidade, né, que alguns elementos, como o ouro e a prata, e a densidade diferenciavam um do outro, fazia um afundar na água e o outro não. Mas quais estudos mais chegou-se à conclusão? Tá bom? Estudos muito antigos mostram que quando você pega metais preciosos e você os aquece e funde metais preciosos com outro metal, você consegue uma liga mais resistente e torna esta junção, esta liga muito mais forte e resistente, mais resiliente, tá bom? Quando você une esses metais um com o outro, eles se tornam muito mais fortes e mais resistentes. Então você está vendo isso, Daniel capítulo 2, falando de a junção de impérios, ou junção de reinos. É como se governos fossem se juntar e tornarem-se um só, dando cada um a força um do outro, tá bom? Só que este último teria partes de ferro e de barro, teria o ferro da tecnologia, o ferro da força militar, o ferro das ditaduras, porém tem o barro, que é a parte humana, é a parte frágil nisso tudo, tá bom? Então é isso que nós vamos ver diferenciado nisso tudo. É isso que eles querem, a junção de governos para os tornar muito mais fortes. E como que isso vai se dar? Como que nós vamos ver então as nações se unindo e este governo acontecendo? Eu queria trazer um tema para vocês, um tema muito importante, que é a questão do Brasil e a Amazônia, tá bom? E isso cada vez mais vai virar pauta, principalmente se o governo lá nos Estados Unidos que se firmar for realmente o que a mídia quer, que é o do Sr. Biden. Aí, se ele for o eleito, então nós vamos ter o quê? A relativização da soberania nacional sobre algumas partes aí vai ser muito contestada no mundo. O próprio Papa, né, lá o senhor Bergoglio, falou que a própria soberania, né, isso não pode ter como algo absoluto, assim como a liberdade está se tornando uma ideologia, e disse inclusive que a propriedade privada ela não é um princípio divino absoluto. Olha só para você ter noção de que tipo de autoridade religiosa o mundo está debaixo hoje. Então, vocês vão ver, hoje está sendo votado aí, por exemplo, uma votação, uma enquete, né, das pessoas, que se chegar a 20 mil inscrições, 20 mil assinaturas, então o Senado é obrigado a debater sobre o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas, que o Brasil é adepto desde a época lá do FHC, e amarrou o Brasil nessa, vamos dizer assim, uma porcaria, esse tratado, onde impede o Brasil de desenvolver armas nucleares. Tá, mas por que nós gostaríamos de o Brasil ter arma nuclear? Porque quando você tem arma nuclear, você fala de igual para igual com as nações. Ninguém vai se meter a besta com você, ninguém vai querer invadir o seu país, ninguém vai começar a fazer gracinha internacional contra você. Se bem que o maior inimigo que o Brasil tem está aqui dentro. O Brasil tem inimigo interno,
O Brasil tem um câncer aqui dentro que colabora com nações de fora para destruir este país, né? Então, o problema do Brasil é muito... o maior do Brasil mesmo está aqui dentro. Mas você vai ver que quando for relativizada a soberania e quando este governo dos Estados Unidos, já junto com os europeus e o mundo, começar a dizer que o Brasil está sendo irresponsável com a Amazônia e que a Amazônia deve se tornar então patrimônio internacional, estar em mãos internacionais, regidas aí, por exemplo, como a ONU ou Unesco ou qualquer outra fundação aí do mundo, você vai ver como tanto o Brasil como outras nações do mundo vão começar a romper com as suas alianças internacionais e vão começar a desenvolver bombas nucleares. Igual o Irã está fazendo hoje, vou mostrando um mapinha para vocês os pontos nucleares no Irã, e você vai ver que o Brasil vai ter que desenvolver uma arma nuclear. Tá, e onde isso está nos levando? Queridos, os planos que esses homens estão fazendo no mundo hoje não significa que vai dar certo, tá bom? Eles até vão tentar implementar, como o Grande Reset, como outros poréns aí, mas isso não significa que vai dar certo. As Escrituras Sagradas deixam bem claro em Daniel 9:27, até o fim haverão o quê? Os conflitos. Haverão conflitos entre as nações até o fim. E isso é imprescindível para vocês, tá? Para vocês compreenderem. Então fora a ira que o Eterno vai derramar sobre a terra, Deus irá derramar a sua ira sobre a terra, sobre essas nações, e o próprio Messias, tá? Cristo, irá atrás desses líderes dentro dos bunkers. Eles acham que vão se safar disso. Hoje mesmo a filha do presidente Donald Trump, Ivanka Trump, com seu esposo, né, o Jared Kushner, compraram aí por 30 milhões de dólares um bunker em Miami, que é considerado o bunker dos bilionários. Então, deixa eles se prepararem, se protegerem, ou seja, eles estão se protegendo e se preparando para algo que está por vir, mas eles se enganam, porque o Senhor vai atrás deles e destruí-los lá dentro. É bom, como está em Apocalipse capítulo 6. Então, tenham ciência clara sobre isso. Mas então, por que a relativização da Amazônia vai fazer outras nações criarem armas nucleares? Porque elas vão ficar com medo. Porque nós vamos ver que o governo Trump que está aí, quando ele cair, os Estados Unidos vai voltar para aquele regime belicista. O seu imperialismo vai voltar com tudo, eles vão querer invadir nações, ou aceitam a agenda, nós vamos invadir, te destruir, vamos fazer conflitos e sanções econômicas, tá bom? Isso vai ser, você vai ver com muito mais intensidade no mundo. O Brasil, por conta da Amazônia, que se prepare, deveria então ter armas nucleares, deveria se desenvolver militarmente para poder começar a peitar outras nações e não ceder, não baixar a cabeça para essas nações, tá bom? Infelizmente hoje esse diplomacia, pacifista, paz e amor, isso aí não dá certo, tá bom? Isso não dá certo no nosso mundo. Isso aí é loucura, é insanidade, é tolice. Você tem que falar de igual para igual. Te enfrentou no cenário internacional, então você vai e ameaça também e mostra, mas você tem que ter então o quê? A força de fato, a força real, para poder então bater de frente com uma nação poderosa como os Estados Unidos ou a União Europeia. Um conflito, né, eu acredito que o conflito vai sim acontecer, nós vamos ver conflitos muito fortes, de destruição sobre toda a terra, que vai culminar naquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1. Lembra? O texto fala disso. E a terra estava tohu vavohu, estava em caos absoluto. A palavra ali é tohu vavohu, é caos, tá? É caos, é um deserto devastado. Então, como é que a Terra chegou a ser devastada? Né, temos que questionar isso. Por que a Terra ficou devastada? O profeta Isaías fala sobre isso, né, que o Eterno ele não criou, Deus não criou a Terra para ser informe e vazia, Ele criou-a para ser habitada, mas ela vai se tornar então um caos absoluto. Tá bom? Então por quê? As nações vão começar a se desenvolver nuclearmente, vão começar a desenvolver armas hipersônicas e nós vamos ver um conflito devastador em vários locais do mundo. O mundo está caminhando para isso. E a briga será pela dominação mundial, pelas soberanias nacionais, que não vão querer se submeter a órgãos supranacionais, tá bom? E este conflito que nós vamos ver aí, que eu acredito que vai ser o conflito que vai determinar tudo no mundo, vai ser o seguinte: para você, quando houver uma guerra mundial,
tá? Nós vamos ver nações sendo devastadas, cidades destruídas, e vai ver aí então o que? O grande resgate econômico. Olha, esses 10 líderes, essas 10 nações, estes blocos vão vir, e as escrituras em Apocalipse 17 fala que 10 se levantam e o dragão dá-lhe o seu poder. Apocalipse 13 também fala que o dragão é que vai dar trono e autoridade, vai dar esse poder para esse regime. Como que vai ser? Eu acredito que vai ser econômico, porque uma das cabeças da besta é ferida, com uma chaga mortal, porém ela fora curada. Um resgate que vai ser dado a uma das cabeças, que vai levantar este governo, tá bom? Vai levantar este domínio mundial, esta economia, e isso vai encantar o mundo, e as pessoas irão adorar a besta, irão adorar o dragão, e dirão, olha, quem é semelhante à besta? Ou quem pode guerrear contra ela? Está escrito lá no texto de Apocalipse 13, tá bom? Vai haver um grande fundo internacional, é o que eles querem criar, tá bom? Inclusive o yuan digital do grande país asiático já é dito aí para muitos que dentro de 10 anos ele vai se tornar a reserva internacional mundial, tá bom? A reserva mundial vai ser o yuan digital, uma moeda lastreada no governo chinês. Então, mas só que só vai ter acesso a essa ajuda os países que se submeterem à agenda, a novas ordenanças mundiais. Tá bom? Quem não se submeter não terá acesso a esse fundo, essa emergência, esse recurso. Vai ficar com seu país devastado. Tá bom? É só você ler também Daniel 11, onde fala que, no fim, as nações que não se submeterem ao governo deste grande líder que há de se levantar, como o Egito, vai ser invadido e destruído. Bom, não vai ter acesso, nós vamos ver nações sucumbindo porque eles vão privar de alimento, de água, de um monte de fatores econômicos, sociais, e isso vai ser de fato o tempo em que as escrituras falam que nós devemos perseverar até o fim. Não se iludam, queridos. Não se iludam, porque não vai ter um lugar da terra que não vai ser vigiado, tá bom? Nenhum local na terra. Nós temos que nos esconder no Senhor. O Senhor é quem pode nos dar, tá bom? Este socorro, esta proteção. Esconda-se nele. Ele pode nos fornecer isso, tá bom? Ele pode nos conceder isso. Não ponha sua esperança em terra, em ir para um lugar bem distante, porque isso não é possível. O Senhor tem uma promessa para nós, uma promessa muito importante, tá bom? Que é a grande promessa de que nos últimos dias, o profeta Joel fala, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então nós estamos esperando. Vai ser Atos, né? O livro de Atos, capítulo 2, onde fala do derramar do Espírito no dia de Pentecostes, de Shavuot. Nós vamos ver agora um 2.0, só que será maior, será melhor. Como o profeta diz, né, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ali o Senhor estabelecerá o seu nome para sempre. Então nós temos que firmar e começar a cuidar de tratar da nossa casa, desta casa aqui, essa casa física, este corpo nosso. Tratar, preparar para que seja uma habitação do Senhor, uma habitação de seu Espírito que vai descer. E este será o nosso poder para lidar neste tempo com tudo que há de vir. Bom, o Senhor é a nossa força, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um de vocês. Fica aí para vocês esse estudo importante e eu vou trazer todos os dias aí mais e mais informações. Mas é um detalhe importante para nós estarmos atentos aí nos próximos dias, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.